Por que você ainda aceita o que não quer? Você já parou para pensar quantas vezes disse sim hoje? Sim para aquela reunião que poderia ser um e-mail. Sim para o favor que ninguém mais quis fazer. Sim para o compromisso que rouba seu sábado. E no final do dia, você sente aquele peso no peito. Aquela sensação de estar vivendo a vida de outra pessoa. Por que isso acontece? Porque ninguém te ensinou que o não é egoísmo. É autopreservação. A verdade é que fomos programados para agradar. Desde criança, você ouviu que ser bonzinho é ser obediente, que dizer sim te torna querido, aceito, parte do grupo. Mas ninguém contou o preço dessa aprovação. Um estudo da Universidade da Califórnia mostrou que pessoas que têm dificuldade em dizer não apresentam níveis mais altos de estresse, burnout e até depressão. Você não está cansado por acaso. Você está exausto de carregar expectativas que nunca foram suas. Pense comigo, quantas das suas escolhas são realmente suas? Aquele emprego que você mantém porque é estável, aquele relacionamento que você sustenta porque já investiu tanto tempo, aquela amizade tóxica que você tolera porque vocês têm história. Cada sim forçado é uma traição silenciosa a quem você realmente é. E o pior, você sabe disso. Você sente quando está se anulando, quando está dobrando sua verdade para caber na expectativa alheia. Mas aqui está o ponto que ninguém fala. Dizer sim o tempo todo não te faz amado. Te faz conveniente. As pessoas não respeitam quem está sempre disponível. Elas se acostumam. Você vira aquela pessoa que sempre dá um jeito, que sempre resolve, que sempre cede. E quando você finalmente tenta recuar, quando tenta colocar um limite, aí sim vem a culpa. Você mudou. Você está egoísta. Você não é mais a mesma pessoa. Exato. Porque você não deveria ser. O não é uma porta que você fecha na cara dos outros. É uma porta que você abre para si mesmo. É o espaço que você cria para respirar, para pensar, para escolher. Porque liberdade não é fazer tudo o que te pedem. Liberdade é ter o poder de recusar o que não te serve. E isso não te torna menos generoso. Te torna menos disponível para ser usado. Você sabia que o não é uma frase completa? Não precisa de justificativa, de explicação, de pedido de desculpas, mas você foi ensinado a suavizar, a dar desculpas elaboradas, a transformar uma negativa em uma negociação. Não posso porque estou ocupado. Não, mas na próxima vez talvez. Não, desculpa, é que eu... Por que você precisa se desculpar por ter limites? A questão não é ser inflexível, é ser honesto. Quando você diz sim querendo dizer não, você está mentindo. Para o outro e principalmente para você. E essa mentira se acumula. Vira ressentimento, frustração, raiva silenciosa. Você explode por coisas pequenas porque as grandes você engoliu. Então me diga, o que você está protegendo ao dizer sim? A imagem que os outros têm de você? O medo de ser rejeitado? A ilusão de controle? Porque no final, você não controla nada, exceto suas escolhas. E toda vez que você escolhe agradar em vez de ser verdadeiro, você perde um pedaço de si. O que você realmente quer proteger na sua vida? Deixe nos comentários. E se esse vídeo fez você repensar suas escolhas, deixe seu like e se inscreva no canal. Como o medo de desagradar te aprisiona? Você já reparou que as pessoas que mais cobram sua disponibilidade são as mesmas que raramente estão disponíveis para você? Essa não é coincidência, é estratégia. Elas identificaram em você algo valioso, a incapacidade de decepcionar. E isso, meu amigo, é a sua prisão invisível. Você não está preso em grades de ferro. Você está preso em expectativas que nem ao menos são suas. O medo de desagradar não nasce do nada. Ele é plantado cedo. Quando você era criança e ouvia "não seja difícil", quando seus pais elogiavam você por ser tão prestativo, quando seus professores destacavam os alunos comportados, você aprendeu que amor é condicional, que aceitação tem preço, e o preço é você mesmo. Um estudo publicado no Journal of Personality and Social Psychology revelou que pessoas com alta necessidade de aprovação social experimentam menos autonomia e satisfação com a vida. Traduzindo, você troca sua felicidade por migalhas de validação.
Mas vamos ser diretos aqui. Quantas das pessoas que você tanto se esforça para agradar realmente te conhecem? Quantas sabem o que você sonha, o que te assusta, o que te move? Ou elas só sabem o que você pode fazer por elas? Porque tem uma diferença brutal entre ser amado e ser útil. Você pode ser indispensável e ainda assim ser invisível. E aqui está a parte que dói. Você sabe disso. Você sente quando está sendo usado. Quando alguém só te procura quando precisa de algo. Quando seu telefone fica em silêncio até que surja um problema. Mas mesmo assim, você atende. Por quê? Porque no fundo, você ainda acredita que se fizer o suficiente, se der o bastante, um dia essas pessoas vão retribuir. Spoiler: não vão. A verdade é que você não tem medo de desagradar os outros. Você tem medo de ser descartado, de descobrir que se você não for útil, você não é nada. Essa é a crença tóxica que te mantém refém. Você confunde seu valor com sua função. Mas você não é o que você faz pelos outros. Você é o que você escolhe para si mesmo. Pense em quantas oportunidades você já perdeu porque estava ocupado resolvendo a vida de todo mundo, menos a sua. Quantos projetos você deixou de lado? Quantos sonhos você adiou? Quantas versões melhores de você foram sacrificadas no altar da conveniência alheia? E o pior, ninguém pediu isso. Você se ofereceu. Porque dizer não parecia mais assustador do que se perder. Mas e se eu te disser que as pessoas respeitam limites? Não todas, claro. As pessoas que não respeitam seus limites também não respeitam você. E essas são exatamente as pessoas das quais você precisa se afastar. Porque relacionamentos saudáveis não se sustentam na sua exaustão. Eles se constroem no equilíbrio. E equilíbrio exige que você diga não tanto quanto diz sim. Você já notou que as pessoas mais realizadas, mais respeitadas, mais centradas são aquelas que sabem recusar? Elas não estão disponíveis o tempo todo. Elas escolhem onde investem energia. E isso não as torna egoístas, torna-as estratégicas, torna-as donas da própria vida. Então me responda, você está vivendo ou está apenas respondendo? Porque tem uma diferença enorme entre construir uma vida e apenas apagar incêndios alheios. Você não nasceu para ser a solução de todo mundo. Você nasceu para ser a prioridade da sua própria existência. E isso não é egoísmo, é justiça. Qual foi a última vez que você disse não sem se justificar? Conta aqui nos comentários. E se você está percebendo que precisa reavaliar suas prioridades, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. E se o seu não fosse o começo da sua transformação? Aqui está algo que ninguém te conta. O não é o fim de nada, é o começo de tudo. Quando você finalmente diz não para o que te diminui, você automaticamente abre espaço para o que te expande. Mas isso exige coragem, porque dizer não significa enfrentar o desconforto, o julgamento, a possibilidade de ser incompreendido. E a maioria das pessoas prefere a prisão familiar ao risco da liberdade. Pense comigo. Quantas vezes você já disse sim e depois passou horas, dias, semanas remoendo aquela decisão? Você sentia o peso, a obrigação, o arrependimento, mas continuou indo, fazendo, cumprindo. Por quê? Porque você tinha medo de que um único não destruísse sua reputação, suas relações, sua imagem. Mas a verdade é que quem realmente te valoriza não vai embora porque você estabeleceu um limite. Quem vai embora são as pessoas que só estavam ali pelo que você oferecia, não por quem você é. Um estudo da Universidade de Harvard revelou que pessoas que estabelecem limites claros têm relacionamentos mais profundos e duradouros. Isso mesmo. Dizer não te afasta das pessoas certas. Te aproxima delas. Porque limites criam respeito. E respeito cria conexão verdadeira. Você não precisa estar disponível 24 horas para ser amado. Você precisa estar inteiro nas horas que escolhe estar presente. Mas tem um problema. Você foi condicionado a acreditar que limites são muros. Que dizer não é construir barreiras. Mentira. Limites não são muros. São pontes. Pontes que conectam quem você é com o que você aceita. Quando você não tem limites, você vira um território invadido.
Todo mundo entra, pisa, usa e vai embora. E você fica ali, exausto, se perguntando por que ninguém fica. A questão central é essa. Você está tentando ser amado ou está tentando não ser abandonado? Porque são coisas completamente diferentes. Quando você age por medo de ser deixado, você atrai pessoas que ficam justamente porque você permite tudo. E essas pessoas não te amam. Elas te toleram. Elas se acostumaram com a sua docilidade, com a sua flexibilidade infinita. Você virou confortável. E conforto não é amor. Agora imagine o contrário. Imagine que você começa a dizer não. No começo vai ser estranho. Vai parecer que você está sendo rude, difícil, complicado. Algumas pessoas vão reagir mal, vão te testar, te pressionar, te fazer sentir culpado. Isso é esperado, porque você está mudando as regras do jogo, e quem se beneficiava das regras antigas não vai gostar. Deixe-os ir. Mas algo interessante vai acontecer. Aos poucos você vai perceber que tem mais tempo, mais energia, mais clareza. Você vai começar a investir em coisas que realmente importam. Vai começar a construir a vida que você quer, não a vida que os outros projetaram em você. E as pessoas certas, elas vão aparecer, porque você finalmente terá espaço para elas. O não é revolucionário. Ele quebra o ciclo de subserviência disfarçada de generosidade. Ele expõe a diferença entre relacionamentos autênticos e transações emocionais. Ele te força a olhar no espelho e perguntar: quem eu sou quando ninguém está pedindo nada de mim? E a resposta a essa pergunta é libertadora. Porque você descobre que você não precisa ser tudo para todos. Você só precisa ser verdadeiro para si mesmo. E isso, meu amigo, é a única afirmação de liberdade que realmente importa. Você não precisa gritar, não precisa se justificar. Você só precisa escolher. E escolher sempre começa com um não consciente. Quando você começou a perceber que precisava de mais limites na sua vida? Deixe aqui nos comentários. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, deixe seu like e se inscreva no canal. Como transformar o não na sua maior ferramenta de poder? Vamos direto ao ponto. Você não precisa de permissão para dizer não. Você não precisa de um motivo perfeito, de uma justificativa elaborada, de uma desculpa que convença os outros. O seu não é uma negociação, é uma declaração. E quanto mais você trata isso como algo negociável, mais você ensina as pessoas a desrespeitarem seus limites. Aqui está o truque que ninguém te ensinou. O não é uma habilidade. E como qualquer habilidade, ela melhora com a prática. No começo vai ser desconfortável. Você vai sentir culpa, ansiedade, medo de magoar alguém. Mas cada não que você diz é um tijolo na construção da sua autonomia. Você não está sendo cruel, você está sendo honesto. E honestidade, por mais desconfortável que seja, é sempre mais respeitosa do que uma concordância falsa. Mas tem algo mais profundo acontecendo aqui. Quando você diz não para os outros, você está dizendo sim para você. Você está dizendo sim para o seu tempo, para a sua energia, para os seus sonhos, porque cada minuto que você gasta fazendo algo que não quer é um minuto roubado de algo que realmente importa. E ninguém vai devolver esse tempo. Ninguém vai compensar essa energia desperdiçada. Um estudo da Universidade de Colômbia demonstrou que pessoas que exercitam o não regularmente apresentam maior autoestima e senso de controle sobre suas vidas. Elas não esperam que o mundo mude para elas. Elas mudam sua relação com o mundo. E isso faz toda a diferença, porque você não controla as demandas externas, mas você controla suas respostas, e suas respostas definem sua realidade. Então, como você faz isso na prática? Começa pequeno. Começa com os nãos fáceis, aquela solicitação que você sabe que não quer atender, aquele convite que você aceita só por educação, aquele compromisso que você já sabe que vai te drenar. Diga não, simplesmente, sem drama, sem explicações intermináveis. Não posso dessa vez. Ponto final. E observe o que acontece. A maioria das pessoas vai aceitar. Algumas vão insistir. E é aí que você descobre quem realmente respeita você. Porque respeito não é concordar com tudo.
Respeito é aceitar que você tem o direito de escolher. E se alguém não aceita seu não, essa pessoa nunca respeitou seu sim. Ela só se acostumou com a sua disponibilidade. Agora eu quero que você entenda algo fundamental. Dizer não te torna uma pessoa difícil. Te torna uma pessoa real, porque pessoas reais têm limites. Pessoas reais têm prioridades. Pessoas reais sabem que não podem ser tudo para todos sem deixar de ser algo para si mesmas. E isso não é fraqueza, é sabedoria. Você passou tanto tempo tentando não decepcionar os outros que se esqueceu de que a pessoa que você mais decepciona é você mesmo. Cada vez que você cede quando queria resistir. Cada vez que você sorri quando queria recusar. Cada vez que você se anula para caber na expectativa alheia. Você está traindo a única pessoa que deveria estar do seu lado. Você. Então aqui está a sua missão. Se você escolher aceitar, comece a dizer não. Não precisa ser radical. Não precisa ser agressivo. Mas precisa ser real. Porque a sua vida não vai mudar até que você mude o que você aceita. E o que você aceita começa e termina com as suas escolhas. E escolher não é egoísmo. É responsabilidade. Responsabilidade com quem você realmente é e com quem você quer se tornar. O seu não é o fim de nada, é a afirmação de tudo. De que você importa, de que o seu tempo tem valor, de que a sua paz não é negociável. E isso, meu amigo, é a única liberdade que ninguém pode te tirar. A liberdade de escolher, a liberdade de recusar, a liberdade de ser você mesmo sem pedir desculpas. Qual vai ser o seu primeiro não consciente? Conta aqui nos comentários. E se esse vídeo te ajudou a ver as coisas de outro jeito, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso.